Boa tarde. Agora eu vou começar a apresentação do nosso resumo simples, que tem como título Os Desafios da Prevenção ao HIV por meio da PrEP no Brasil. Então, eu sou a autora e esses são os outros coautores do trabalho. E aqui são os tópicos que foram abordados no resumo e vão ser abordados agora na apresentação sobre esse resumo, que é a introdução, o objetivo, metodologia, resultados da discussão e a conclusão. Bom, na introdução é importante a gente entender um pouco desse cenário do HIV e da PrEP no Brasil. A pandemia do HIV ela foi reconhecida pela primeira vez há mais de 40 anos atrás. E esse cenário resultou em mais de 40 milhões de mortos nesse país. Nos dias atuais, ali até o final de 2020, foram constatados 2,1 milhões de pessoas que viviam com HIV na América Latina e no Caribe. Além disso, é importante a gente entender qual a população de maior risco. E esses seriam pessoas que têm um comportamento sexual de maior risco. E foram demonstrados nos estudos que seriam homens jovens. Além disso, outros grupos que também demonstram e permanecem como uma população de risco são homens que fazem sexo com outros homens, homossexuais, bissexuais e mulheres trans. Diante desse cenário, foi necessário estabelecer algumas medidas de prevenção e de tratamento desse cenário para tentar controlar essa pandemia. E foi determinado que seria interessante, para controlar essa epidemia até 2030, adotar algumas medidas, como que todos os pacientes que têm o HIV conheçam o seu estado sorológico, estejam em terapia antirretroviral, que é a TARV, e além disso, que medidas de prevenção fossem adotadas. E essa medida de prevenção ficou mais comumente conhecida como a PrEP, que seria a profilaxia pré-exposição. Contudo, apesar desses grandes esforços e desse certo sucesso na prevenção, alguns obstáculos ainda existem e dificultam, fazem com que seja mais complicada e se tornem desafios realmente para a implementação da PrEP de maneira plena e eficaz. Quanto ao objetivo do trabalho, seria compreender os desafios e obstáculos da prevenção do HIV no Brasil. Quanto à nossa metodologia, o estudo se trata de uma revisão sistemática e a seleção de artigos foi feita na base de dados PubMed com os descritores HIV Prevention, Information e Brasil. E esses descritores foram associados pelo operador booleano AND. O recorte temporal foi feito pelo filtro de 5 anos e, durante essa pesquisa, foram encontrados 28 artigos, 17 foram selecionados pelo título, 12 foram selecionados pela leitura do resumo e 7 foram selecionados para embasar o trabalho após sua leitura completa. Bom, agora quanto aos nossos resultados de discussão, que foram encontrados analisando esses artigos, é evidente que a PrEP, essa profilaxia pré-exposição, representou um cenário de revolução nessa prevenção ao HIV. Então, a PrEP ela consiste em um mecanismo de profilaxia biomédico que vai prevenir novas infecções por HIV. Claro que além de abordagens comportamentais e estruturais que também são muito importantes de serem realizadas. Então, desde 2016, a Organização Mundial da Saúde ela recomenda e preconiza uma PrEP oral diária em um pacote combinado que seja fornecida. E esse pacote combinado seria de tenofovir, disoproxil fumarato 300mg e entricitabina 200mg. Ainda quanto aos nossos resultados de discussão, apesar de da PrEP ser muito bem consolidada pela OMS, ainda há alguns obstáculos que vão impedir ou dificultar que ela seja implementada de maneira eficaz e plena no Brasil. E entre esses desafios, alguns podem ser citados. O primeiro deles é a dificuldade de fornecimento e disponibilidade dessa PrEP, ou seja, ainda é muito limitado e muito centralizado. Então, partes do país têm um fornecimento eficaz e outros não. Por exemplo, nos países latino-americanos ainda há essa diferença e essa centralização em determinadas regiões. Isso faz com que essa implementação da PrEP ela não aconteça de modo adequado em todas as regiões. Então, algumas regiões acabam ficando deficitárias. Além disso, outra dificuldade é o nível de educação da população. Então, além disso, a desigualdade socioeconômica afeta o conhecimento dessa população. Então, muitas vezes a população de risco ela não sabe da importância da PrEP e isso influencia
com que elas não procurem alguma assistência médica ou uma assistência que faça com que elas passem a usufruir desse pacote combinado. Bom, estudos mostram ainda que de 2016 a 2018 houve uma ampliação da conscientização sobre a PrEP no Rio de Janeiro, o que não acontece em outras regiões mais afastadas dos grandes centros, que só confirma ainda mais essa questão da centralização ser um obstáculo. Além disso, os estudos mostraram também que há um poder da internet e dos celulares nessa questão da prevenção e da conscientização, ou seja, aplicativos e uso de redes sociais podem ser ferramentas para conscientizar a população e recrutar essa população de risco para o serviço de prevenção. O obstáculo também consiste na desinformação dos profissionais para prescrever essa PrEP. Então, é necessário que haja um melhor treinamento dos profissionais e que os médicos recebam um reforço da sua formação quanto à promoção e à prescrição e à sensibilização quanto à importância dessa PrEP. Além disso, constitui ainda uma dificuldade na prestação desse serviço, ou seja, faz-se importante ressaltar que é necessário ter uma busca para essa população de risco, uma criação dessa procura e que o paciente receba esse atendimento da melhor forma quando ele procurar esse serviço de prevenção. Então, os profissionais eles precisam estar preparados para esses casos. Quanto à nossa conclusão, ou seja, apesar dessa PrEP ela ser muito bem estabelecida e consolidada pela OMS, ainda há alguns obstáculos que precisam ser perpassados para que ela seja implementada de forma plena, que seriam a desigualdade socioeconômica, a dificuldade de acesso, a conscientização da população e a preparação desses profissionais, ou seja, são alguns obstáculos que precisam ser superados. Além disso, as nossas palavras-chave foram desafios, HIV, obstáculos e prevenção. E essas foram as nossas referências.